o que é a ayahuasca, como ela age no nosso organismo e como ela atua dentro da cerimônia espiritual com a medicina sagrada. Eu sou Ícaro Pita, vou trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre estas questões, sobre a querida e tão linda e espiritual Madrecita Ayahuasca. A medicina Ayahuasca é uma medicina que é utilizada pelos nossos irmãos da floresta amazônica há milhares de anos. E ela é feita de duas substâncias, duas plantas da floresta que crescem em distintos espaços, não crescem juntas. Uma delas é o cipó, o mariri, e a outra é a chacrona, a folha da chacrona, que é um arbusto parecido com um café. A junção dessas duas plantas, fervida com a água e o fogo, claro, por horas e dias, temos o nascimento da medicina ayahuasca. É uma junção tão incrível, tão sublime, tão divina, que se você tivesse que tentar adivinhar a junção 2 e 2, né? Dentro de tantas plantas da floresta amazônica, você poderia ganhar com mais facilidade algumas milhares de vezes, algumas centenas de vezes na Mega Sena. Olha que coisa incrível. A junção dessas duas plantas traz a combinação perfeita de uma substância, uma das substâncias, mas a principal é a armina, que contém no cipó. O cipó é rico nessa substância armina, que atua dentro do nosso sistema, inibindo uma substância, uma enzima que temos no nosso estômago chamado amal. Essa enzima, ela faz a quebra da molécula do DMT, que é uma substância que temos na chacrona, na sua folha. Ela é rica em DMT. E o DMT também é produzido naturalmente no nosso corpo, diariamente. Uma quantidade bem pequenininha e uma quantidade ainda maior em duas situações muito importantes, na hora do nosso nascimento e na hora da nossa morte. Por isso muitas pessoas, quando tem aquele processo de morte e volta para a vida, vê túneis brancos ou luzes coloridas e coisas assim, porque a descarga de DMT no sistema e no organismo é muito grande, fazendo a pessoa ter esse acesso à visão divina, que é este lado espiritual. Quando consagramos a medicina, a ayahuasca, é justamente para isso. A junção dessas duas plantas faz a gente olhar o divino que existe dentro de nós e todas as situações que nós precisamos nos libertar para que esse divino se manifeste. Então ela é uma grande medicina de autoconhecimento e de libertação. A ayahuasca começa a atuar no nosso corpo de uma forma muito interessante. A partir do momento que ela entra no nosso sistema, ela atua junto com o jagube, com a chacrona, faz a sua atuação. Ela vai conseguir entrar na corrente sanguínea e vai subir até o nosso cérebro. E ali ela dispara o DMT na nossa glândula pineal, que começa a pulsar energia. E é interessante porque a glândula pineal ela é coberta, ela é revestida. Ela tem como se fosse uma bolha de proteção. Uma bolha de proteção. E essa energia, quando ela começa a pulsar e liberar energia, bate nessa parede de proteção e volta com intensidade para ela, o que faz com que ela expanda a sua percepção, né? Ela abre mais frequência, mais energia, e essa energia faz com que você tenha o acesso à expansão da consciência e aumento das suas sensibilidades e percepções dos seus sentidos. E aí ela começa a atuar no nosso corpo físico de uma forma incrível. Uma das primeiras sensações que a gente pode ter com a ayahuasca, que eu gosto de trazer para as pessoas, é principalmente a questão de como ela vai estabelecendo uma conexão vibracional e um alinhamento vibracional da energia dela com a sua. A gente começa a sentir formigamento nos pés, nas mãos, o amortecimento dos lábios. A gente começa a sentir a vista um pouco pesada ou até meio turva. Você não precisa se preocupar com essa sensação. Ela é natural, porque a medicina está te conectando à frequência dela e conectando a frequência dela a você. Isso passa em questões de minutos. Então você tem que respirar e entregar. Eu permito, medicina, que você me cure. É a melhor coisa que você pode pensar nesse momento. Eu me entrego a esta força para que assim eu possa encontrar aquilo que eu vim buscar. A partir do momento que a medicina começa a atuar assim, e você começa a entregar para ela, aí você começa a ter vários acessos que podem acontecer. Um dos acessos mais falados por todos é a miração. A miração eu vejo
na minha particularidade, diferente da visão. A miração, eu acredito que é uma palavra que vem de miragem. E a miragem, quando você está, por exemplo, sedento por água dentro de um deserto, caminhando num grande deserto, buscando um espaço de sombra, desejando aquilo muito intensamente com a sua mente e com o seu coração. Aquilo está sendo jogado no campo quântico através do seu desejo. Quando você olha, você tem a miragem. Você vê dentro do campo aquilo que você está emanando. Você vê no deserto aquela miragem do que você está tanto desejando na tua vida. E você vai em direção a ela. A miração é exatamente isso. Visto de uma forma que a gente pode agora explicar. Tudo que é mandado para o campo quântico, para esse campo de energia, essa teia de energia que permeia o todo, manifesta de alguma forma nessa teia de energia. É energia mandada através do som, da frequência da voz, nos rezos e nos ícaros que trazemos, do pensamento que nós mandamos. Tudo isso manifestado no campo quântico formam figuras geométricas, formam as frequências energéticas do que está sendo manifestado através desse som. Então, o som é uma vibração e é uma energia. Quando ele bate nesse campo, ele forma uma mandala, por exemplo. Ou ele forma figuras geométricas. Ou dependendo do som que a gente está trazendo, por exemplo, um chocalho que imita o som de uma serpente, de uma cobra, podem aparecer serpentes dentro do campo também, porque é onde você vai associar aquela relação do som com aquele elemento que está sendo manifestado ali. Aí pode aparecer um urso, pode aparecer um puma, uma pantera, uma onça, o que for que você perceber que aquele som está ativando em você e você está junto com a medicina atuando neste campo de criação. Olha que legal, porque não é uma criação assim de estou devanando, colocando coisas que não existem. Não, é o que a medicina do som está reverberando em você e colocando no campo, e o que a medicina está colocando no campo que está reverberando em você. É uma grande troca que acontece. Aí abrem-se as mirações. E é um processo muito lindo de conectar e ver essas mirações. Porém, também é muito distração. Ele pode causar muito a distração. Porque a gente pode ficar só preso naquela coisa toda e usá-la como uma fuga para não acessar o que precisamos acessar. Então eu trago sempre para as pessoas uma consciência muito importante de você intencionar, depois que você se conecta com essa percepção da miração, observa, veja se tem algo que pode ser necessário que você tenha acesso. Estabeleça uma conexão de beleza e de gratidão com aquele momento. E aí intenciona que você quer ir além, quer ir mais fundo. Aí a medicina vai te jogar um pouquinho mais para frente. Muitas vezes eu falo para as pessoas olharem para uma dessas mandalas e intencionarem que estão entrando dentro dela. E aí você passa por aquele véu, por aquela frequência, você passa por aquela energia e você acessa um campo que a gente chama de campo da visão. O campo da miração, ele pode ser compartilhado por todos que estão no salão. Todo mundo pode ver a mesma frequência, porque é um acesso à expansão da percepção visual. Muitas vezes dos olhos da carne, mas também do olho da alma, que você consegue ver de olhos fechados essas mirações. E muitas pessoas compartilham da mesma miração. Já na visão, ela é muito íntima. A visão é uma conexão com o que há em você. Dentro da sua consciência, dentro da sua frequência de existência, de compartilhamento do seu campo de vida com outras pessoas, com pessoas que já fizeram a passagem, com os guias espirituais que você possa vir a trabalhar, com o Espírito Santo, com Jesus, seja qual frequência você está conectado. Você acessa a sua visão, por isso ela é tão individual. A visão você vai olhar para dentro e observar tudo o que existe em você. Campo espiritual, campo mental, campo físico e campo emocional. Olha que coisa legal. Aí você pode acessar traumas, bloqueios, questões emocionais que estão te impedindo de manifestar a sua verdade aqui na Terra. Por isso você consegue se libertar deles, porque a partir do momento que você vê essas questões emocionais, através da sua expansão, você está olhando aquilo de um estado de terceira pessoa. E quando você está olhando aquilo de um estado de terceira pessoa, você
consegue tirar a sensação da emoção daquele momento que você sentiu naquela hora, você tira ela de lado e você olha com a razão da gratidão, com esse sentimento. E aí você vê que muitas daquelas emoções que você sentia ali naquele momento, na verdade estavam sendo potencializadas por alguma forma. E aí você consegue trazer o perdão e a libertação para aquilo que te incomodava. E aí as coisas começam a fluir na sua vida. Muitas coisas que a gente esconde ou que a gente nem lembra e não consegue, por exemplo, dentro de um trabalho terapêutico, como terapeuta, como psicólogo, a gente não consegue trazer aquilo porque está tão escondido que a gente não vai acessar. Para a medicina a gente não consegue esconder. E aí ela traz aquilo para a gente de uma forma muito linda. Ela permite que a gente acesse isso e que tire aquilo de nós, trazendo para a gente o processo da limpeza. A gente pode acessar, eu já vou falar mais sobre a limpeza, mas a gente pode acessar também a consciência, a frequência, através da visão das pessoas que fazem parte da nossa vida, de pessoas que já fizeram a passagem, de guias espirituais que trabalham dentro da nossa conexão, dependendo da religião que a pessoa tem. O Espírito Santo, se a pessoa é conectada com essa frequência espiritual também. E tudo isso para trazer para a gente a conexão com o divino, com aquilo que preenche o nosso coração de fé. Olha que lindo. Aí a gente pode trazer também a conexão com a medicina da caminhada que a gente quer trazer para a nossa jornada de vida. Às vezes na questão profissional, do que estamos buscando para realizações, ela pode nos dar uma visão disso. Olha o que você pode fazer, mas olha também o que você precisa mudar, o que você precisa buscar de estudo, de conhecimento para você poder realizar isso que você quer realizar. Por isso ela é tão sublime. Ela abrange todos esses campos de percepção quando a gente se permite e se entrega. Muitas pessoas não acessam tudo isso que eu estou falando. Muitas pessoas acessam poucas coisas, às vezes acessam só admirações, às vezes acessam questões emocionais, às vezes acessam o seu campo de luz. Ela não é igual para todos, é sempre individualizada. Cada um tem a sua experiência, que pode passar por todos esses processos ou por nenhum deles. Você pode apenas dormir, e aí a medicina dentro do seu inconsciente vai atuar também, mesmo com você dormindo. E é isso que é tão legal e tão sublime dentro dessa manifestação da medicina ayahuasca. Então, ela permite todos esses acessos dentro do nosso campo. E dentro da cerimônia, como ela vai trazendo para a gente esses processos de acessos, ela também vai trazendo para a gente os processos das limpezas. Porque a partir do momento que a gente abre uma conexão com aquela visão, com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquelas coisas que a gente precisa se libertar, essa libertação vem através de limpezas que podem ser físicas, emocionais e vibracionais ou energéticas. Essas limpezas acontecem muitas vezes quando a gente está acessando as informações através da visão. Por exemplo, quando a gente acessa a visão dessas questões emocionais. Aí a medicina pode fazer com que a gente traga a limpeza através do choro. E aí a gente chora e põe para fora, ou a gente começa a sentir alegria e começa a sorrir ou até dar risadas. Dentro do nosso campo físico, quando a gente acessa algumas coisas que são substâncias, que às vezes é uma doença que pode estar se manifestando ou querendo se manifestar, a gente acessa a consciência de que não estamos cuidando do nosso físico da forma como deveríamos estar, com praticação de energia, praticando alguma atividade física ou também cuidando com a nossa alimentação. E aí todas as toxinas que a gente coloca no corpo se transformam numa energia. E essa energia fica estagnada dentro do nosso campo energético. Essa energia é condensada, trazida para o nosso estômago ou para o nosso intestino e aí é liberada através da limpeza física que pode acontecer com o vômito ou com o xixi ou com o cocô. E também através do vômito energético, que é um vômito seco, que limpa as energias também do nosso corpo. Então as questões físicas são limpadas através do xixi, do cocô e do vômito com substância. A partir do momento que você entende que isso não é passar mal, e que sim é tirar o mal de dentro de você, você expurga isso com gratidão. Você se limpa com gratidão. Aí você limpa
respira fundo e percebe que essa limpeza já foi o suficiente. Ou não, neste cantinho aqui tem alguma coisa ainda. Aí você concentra e pergunta para a medicina: o que mais eu preciso limpar? Aí ela vai te mostrar e você vai limpar. Às vezes através do choro, do riso, às vezes através do vômito, dos gases, às vezes através da vibração do seu corpo que está limpando frequências estagnadas do seu campo energético e muitas outras formas de limpezas que podem acontecer. O que é mais importante com relação a tudo isso é você entregar para a medicina com a gratidão e com a consciência que ela está te limpando e te curando e que tudo vai ficar bem. Muitas vezes, quando a gente traz um estado de muita presença, de controle, a gente passa por processos muito difíceis, que são conhecidos por muitos irmãos como peia. Essa peia, esse processo intensivo de liberação ou de controle, né? Aliás, a de liberação, porque é intensivo porque você está dentro do controle, pode ser muito suave quando você apenas entrega com amor e gratidão. Se você entra nesse processo e aí acaba querendo controlar aquela sensação, querendo controlar aquilo que está acontecendo, querendo controlar a força que a medicina está te colocando, você vai entrar num processo de looping. E aí, dentro da nossa condução aqui no Instituto Encanto da Mata, a gente costuma agir neste momento, porque isso pode trazer para a pessoa uma situação muito difícil durante a cerimônia. Aí a gente vai junto com ela e traz a pagelança, traz a conexão com a maraca, com uma água florida, com a sinergia, para que a pessoa possa, assim, passar por isso tudo de uma forma mais tranquila. A gente traz o estado de presença e de consciência para ela sair desse processo de looping e estabelecer o presente, respirando, consciente, entendendo e observando e se libertando, permitindo que aquilo aconteça. Aqui no Instituto, para que a gente possa ter uma cerimônia segura, a gente faz toda esta palestra inicial e muito mais, que às vezes eu falo por muito mais tempo. Mas além de tudo isso, a gente traz também a ciência da dosagem, que é uma conexão com a medicina de uma forma diretamente conectada à sua energia. A ciência da dosagem vem de um processo de aprendizado e de estudos onde a gente consegue observar o campo energético da pessoa e perceber as sutilezas dessas frequências que permeiam cada um, o quanto a gente precisa servir para aquela pessoa. E aí a medicina conversa conosco e a gente entra nesse comum acordo e serve a quantidade que parece ser a necessária para aquele momento. Muitas vezes é pouca medicina até pelo começo da cerimônia, mas é o necessário para que a pessoa se sinta conectada com a ayahuasca e tranquilizada de que tudo vai ficar bem. E aí depois da segunda dose a gente dá uma potencializada na conexão com a ayahuasca, porque você já baixou a sua frequência de controle ou de medo, de segurança ou de dúvida. E aí você se entrega muito mais para a medicina. E aí nesta segunda jornada da segunda dose de ayahuasca você vai expandir e se conectar com possivelmente quase tudo isso que eu expliquei no começo do nosso vídeo. Tendo assim uma cerimônia transformadora, uma cerimônia segura e uma cerimônia de uma forma muito ampla, conectado com tudo o que você é. Com o seu campo espiritual, com o seu campo físico, com o seu campo mental e com o seu campo energético. Aí você se torna o eixo de ligação de todas essas energias de frequências de manifestação. E aí você começa a se olhar e enxergar quem você é de verdade. Luz, consciência e amor. E a partir do momento que você se enxerga assim, você começa a entregar isso para o público, para as pessoas à sua volta. Você começa a entregar isso para quem faz parte da sua jornada de vida. E aí, tudo fica muito mais transformador na sua vida. Você começa a olhar as emoções, não apegado a elas, mas entendendo que elas estão ali para te ensinar algo ou para te lembrar de algo. E aí a ayahuasca vai transformando a nossa vida. Por isso a gente gosta de falar que a ayahuasca é uma medicina para todo o mundo. E isso é muito lindo. Porém, eu preciso ressaltar aqui uma consciência muito importante de que a ayahuasca não pode ser consumida por algumas pessoas. Existem algumas restrições.
E essas restrições são muito necessárias trazer para que você possa entender se você pode ou não consagrar a medicina, porque pode ser que algumas casas não tragam essa percepção. Aqui no Instituto Encanto da Mata, a gente traz para você uma ficha de anamnese. Além de uma prévia entrevista, uma conversa antecipada, uma ficha de anamnese antecipada também, para que a gente possa ver e entender um pouquinho mais sobre a sua jornada de vida. Ver se você, por exemplo, faz uso de algum medicamento, se você tem alguma situação de saúde que a gente precisa ter uma atenção. E dentro de tudo isso, dessa conversa, dessa ficha de anamnese, a gente também traz o conhecimento das pessoas que não podem consagrar a ayahuasca, que são pessoas que têm alguma situação de saúde, pessoas que têm demência mental, pessoas que têm bipolaridade, esquizofrenia, síndrome de borderline, pessoas que têm algum problema no coração mais grave, pessoas que passaram por alguma cirurgia recente, que o corpo ainda está precisando de um repouso, de um estado mais tranquilo para poder se curar. Então, essas situações, a gente traz uma consciência muito séria de que não pode consagrar a ayahuasca. Porque a ayahuasca vai atuar, muitas vezes, nos mecanismos onde tem essa disfunção, onde tem essa situação de saúde ali permanente, né? Que aí pode potencializar aquilo que a pessoa tem. E é este o grande cuidado que a gente traz. A gente tem as pessoas que podem consagrar a medicina com um pouquinho mais de atenção. São pessoas que fazem uso de medicamentos controlados. Se a pessoa faz o tratamento para depressão, ansiedade e fobia, essa pessoa precisa nos falar, seja aqui para o Instituto ou para qualquer outro espaço sagrado, é importante você falar que você faz uso de medicamentos e se esses medicamentos são inibidores da mal, ou se esses medicamentos são medicamentos para depressão, ansiedade e fobia, que fazem a recaptação da serotonina, porque esses medicamentos podem entrar em atuação com a ayahuasca, interação com a ayahuasca. E essa interação pode fazer você ter, por exemplo, uma síndrome serotoninérgica, que é um estado alterado da sua saúde emocional, mental, que pode ser muito difícil de lidar dentro de uma cerimônia, não por causa da ayahuasca, não por causa do medicamento, mas por causa da interação deles, e isso fazer com que você tenha um encharcamento de serotonina no seu sistema, o que pode ser realmente muito prejudicial para você. Então é importante, caso você faça uso de algum medicamento controlado, dependendo desse medicamento, ficar de 5 a 10 dias sem usar o medicamento. E aí vem a grande questão de importância do tratamento que você faz está sendo feito acompanhado por um médico psiquiatra. Porque você vai conversar com esse psiquiatra e falar para ele que você quer fazer o uso da substância da medicina ayahuasca e que para isso você precisa ficar tantos dias sem tomar o medicamento que você toma. Para fazer essa pausa do medicamento, você precisa fazer um desmame. E o médico é quem tem que te falar como fazer esse desmame, não eu, ou o padrinho, ou o condutor da casa onde você vai. Nós estamos aqui para te instruir. E aí você tem que conversar com esse médico, que é quem te faz o tratamento, quem está junto com você na sua caminhada de conexão com a sua sanidade. E aí ele vai te trazer, então você vai diminuir assim, 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 você vai precisar fazer isso, isso, isso. Ou talvez ele até fale para você que você ainda não está pronta para a ayahuasca. E aí você tem que observar isso e se olhar um pouquinho e buscar dentro de você como você pode se preparar para isso. Conversando com ele, entendendo como atuar dentro dessa jornada. Muitas pessoas fazem uso de medicamentos para depressão e ansiedade por 10, 15, 20 anos. O que, na minha visão, já não é mais um tratamento, né? É uma dependência daquela substância. Então você vai precisar fazer um desmame muito longo para ficar sem. Aí é importante que você fique esses 5, 10 dias sem aquele medicamento e é um momento que você consegue olhar para você sem aquela substância química. E aí você começa a entender muitas coisas. E tenho certeza que nesses 10 dias, depois de um desmame, desses 5 dias depois de um desmame, com a condição de ter recebido as instruções corretas do seu médico, você vai conseguir se olhar de uma forma diferente.
E aí você vai estar se preparando para a ayahuasca, para uma jornada linda e profunda de conexão com o seu eu mais profundo e mais sublime que pode existir, a sua consciência de luz. Fazendo tudo isso desta forma, como nesse vídeo longo eu expliquei, você com certeza vai ter uma conexão segura com a medicina. Lembrando sempre, muito importante, buscar casas que trabalham de forma segura e responsável na condução de cerimônias espirituais com a medicina ayahuasca, porque é assim que tem que ser. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa chegar no coração das pessoas que estão buscando a conexão com a ayahuasca. Aqui no Instituto Encanto da Mata, em Curitiba, eu como dirigente, ao lado de muitos outros irmãos, xamãs e apoiadores, trazemos sempre desta forma como eu expliquei aqui. E assim eu espero que seja feito e que esse vídeo, além das pessoas que estão buscando a ayahuasca, possa chegar também nas pessoas que conduzem a medicina, para que a minha verdade possa ser conectada à verdade deles e quem sabe assim se formar uma verdade ainda maior. E desta forma levar muita luz, muito amor, muita conexão e expansão para as pessoas que estão buscando a ayahuasca. Uma grande jornada de luz a todos. Que a expansão seja sempre muito linda e muito leve. E que o sofrimento seja deixado de lado, para que a gratidão possa ser a ferramenta principal dessa busca por evolução. Muita luz a todos. Arro!